Bom, agora, trazendo um exemplo então do uso das funções, né? Eu até já providenciei que eu iniciei o código. Então, eu vou mostrar como que a gente pode criar, declarar as funções. Eu vou mostrar, vamos criar aqui junto duas funções e fazer alguns ajustes nesse código, tá bom? Então, vamos começar pela função linha, que já foi apresentado na aula anterior. A função linha, ela recebe uma quantidade de caracteres e um símbolo e vai mostrar. Então, eu quero ilustrar o uso da função linha aqui. Se eu fosse, se eu quero chamá-la, né? Então basta eu chamar o nome da função linha, eu vou dizer quantos caracteres eu quero, por exemplo 15, e qual caractere eu quero mostrar. Então eu vou mostrar aqui 15 sinais de iguais, depois eu posso fazer aqui linha de 20 sinais de igual, colocar um outro sinal agora, sei lá, usar asterisco mesmo, e só para ilustrar, e mais um linha de 40, mostrando aqui no terceiro caractere, vamos colocar o ponto, ok? Então, ao fazer dessa forma, eu executo o meu programa, ele vai mostrar aqui, ó, ele mostrou 15 sinais de igual, depois 20 sinais asteriscos e 40 pontos, tá bom? Então, essa é a função linha. Eu poderia fazer alguma estilização, por exemplo, a nossa tela tem 80 caracteres, né? Eu posso colocar aqui 80 vezes o sinal de igual, vou fazer duas vezes isso, 80 vezes o tracinho, sei lá. Então aqui eu teria printf, olá mundo, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, F6, ó. Então ele ficou dessa forma, eu esqueci de pular a linha, né? Idealmente seria pular a linha aqui, Ctrl barra N, aí sim, F6, aí ele mostra lá dessa forma, né? A tela toda, com igual, depois olá mundo. Agora eu quero fazer a mensagem olá mundo ser centralizada, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uma função que seja genérica e que faça isso, tá? Antes até de fazer essa função, acredito que seria interessante a gente declarar aqui o protótipo. Então eu vou jogar essa função para baixo, a função linha para baixo, e vou definir um protótipo para ela, que seria isso aqui. Certo? Então isso aqui seria o protótipo da função linha, que é o retorno, nome e os parâmetros que ela recebe. Tá? A gente pode criar agora um void centraliza, que vai receber uma string, tá? char texto, o tamanho não importa aqui, e a quantidade de elementos que eu quero que seja centralizada. Tá? Então vamos supor, meu texto tenha, sei lá, 5 caracteres ou 20 caracteres, eu vou definir eu quero centralizar isso em que tamanho, né? Qual que é o tamanho? Então, no caso, posso querer centralizar em 40 ou em 80, como mostrei aqui no caso, eu já vou mostrar depois na prática. E aí, aqui na hora de declarar essa função, agora tanto faz, seja aqui antes do linha ou depois do linha, não importa, porque eu já declarei o protótipo lá em cima, tá? Então, vamos fazer aqui em cima mesmo, void centraliza, char texto, um vetor de caracteres e a quantidade que eu quero. Então, a gente vai precisar declarar aqui duas variáveis, né? Int e vou chamar aqui de espaço, que eu vou fazer o cálculo de quantos espaços eu preciso imprimir até imprimir o texto que eu desejo, tá? E como que eu calculo quantos espaços eu preciso imprimir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a quantidade total, dividir por 2, então eu sei qual é o meio, eu vou calcular o meio, certo? Uma vez que eu defini o meio, agora eu tenho que saber qual é o meio do texto para subtrair o meio do texto do meio do espaço que eu quero imprimir. Então vai ficar menos, e aqui eu vou usar strlen de texto, já declarei aqui em cima, string.h, certo? Que é o tamanho da string dividido por 2. Então dessa forma eu tenho a quantidade total da minha tela e a quantidade do texto que eu quero. Eu vou calcular a metade de cada um deles e vou subtrair a metade do texto em relação à metade da tela. Então, dessa forma eu determino em que ponto da tela eu preciso começar a imprimir a minha string. Agora basta eu fazer um for, que vai de 0 até o espaço, e nesse for, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir apenas espaço, tá? Um espaço. Depois disso, eu vou fazer o meu printf por %s e Ctrl+N, que daí eu vou imprimir a string que eu desejo, que é o texto aqui. Okay? Essa função também não tem nenhum retorno, porque ela é só uma função de tela, né? Então agora eu posso vir aqui, ó, ao invés de
de mostrar o printf, eu posso colocar a minha função centraliza, tá? Eu posso tirar o contrabarra-n aqui e eu preciso definir qual é o tamanho, né? 80. Então o que vai acontecer agora, quando eu executar o meu programa, Olá Mundo está centralizado. Veja que ficou centralizado. E aí eu posso mudar aqui, posso colocar dessa forma, para ficar parecendo apenas um traço, tá? Deixa eu mostrar um outro caso aqui. Vou diminuir o tamanho dos traços, 40, 40. Eu quero imprimir centralizado a 40, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai mostrar centralizado ao espaço que eu predeterminei. Bom, vamos fazer mais uma coisa nesse programa aqui, né? Vamos fazer um cálculo de uma função para calcular a porcentagem, tá? Embora seja simples, mas vamos supor que a porcentagem que eu tenho aqui no meu programa queira controlar, fazer cálculos de porcentagem de uma forma bem fácil. Então eu vou definir aqui o valor, float valor e float total, né, para eu calcular qual é a porcentagem em relação aqui, né? Então eu vou calcular sempre a porcentagem do valor em relação ao total. Vou declarar aqui a minha função, uma vez que eu já defini-la, agora basta eu programá-la. E aí, como que a gente calcula aqui? Vai fazer return, nesse caso eu vou precisar um return, por quê? Porque o meu tipo é float, tá? Então eu vou receber dois valores e vou fazer um return do tipo float. Esse return vai ser valor dividido pelo total, e isso aqui vai gerar uma proporção vezes 100, para que eu tenha a porcentagem, o cálculo em termos de porcento, né? Quantos por cento do valor corresponde ao total. Feito isso, agora basta eu chamar aqui a minha função, utilizá-la, né? Vamos fazer um teste inicial. Então eu vou colocar um valor que eu já sei a resposta. É muito bom testar dessa forma. Então o valor total, vamos colocar aqui teste, porcento %f, vou colocar porcento %0f, que eu quero ver só, e vou mostrar com porcento %. Então eu quero mostrar qual é a porcentagem de 20 em relação a 100, certo? Bom, a resposta disso aqui é muito clara, né? 20 em relação a 100 é 20%. Então, o que a gente quer que o nosso programa mostre seja 20%. F6, ok, teste 20%. A partir daí eu posso colocar os valores que eu desejar e para fazer o teste. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a porcentagem de 20 em relação a 45, aí ele vai calcular aqui 20 em relação a 45 corresponde a 44%, tá? 20 com relação a 10, tá? Aqui é curioso, por quê? Porque é 200%, né? O que a gente tem. Por quê? Eu quero saber 20 é o valor e 10 é a minha referência. Então eu tenho o dobro, né? Eu tenho 200%. E aí a nossa função tá funcionando. A partir daí, se eu quiser, por exemplo, eu posso passar o resultado. Como eu quero saber, por exemplo, vamos supor que tem algum cálculo aqui no porcentagem, eu posso passar, quero saber quanto que 5 é em relação à porcentagem que eu vou calcular, né? E aí, vou colocar aqui, sei lá, 50. Aí ele vai calcular e vai mostrar 12%. O que é 12%? Quanto 5 corresponde à porcentagem de 20 por 50, tá? Então seria interessante, até eu poderia mostrar aqui, dois valores de porcentagem. Quanto que é a porcentagem de 20 por 50? Vou colocar aqui porcento %0f, porcento, e depois o quanto que é de 20 também, ó. Vou mostrar aqui, F6, 40%, 5 em relação a 40% corresponde a 12%, tá? E aí a gente pode salvar esse retorno dessa função numa variável, ou reutilizar da forma que eu achar conveniente, tá? O que é importante é que cada função realiza uma única tarefa, e pensar sempre nos nomes dos parâmetros, no retorno da função e assim por diante, para que a gente possa criar funções e deixar nosso código bastante modularizado, tá bom? Esse era o objetivo da aula de hoje, desse exemplo.